Marido fez esposa largar a faculdade e por isso ela passou dificuldades e conseguiu um emprego de motorista de ônibus, mas ela encontra uma bolsa estranha de uma passageira. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Márcia se enrolou em uma fina jaqueta de plumas. O ônibus era velho e o aquecedor não funcionava bem. Estava congelando lá fora e também dentro do ônibus. Não havia muitos passageiros naquele momento, o horário de pico da manhã já havia passado e o da noite ainda estava longe. Nos 2 assentos da frente, 2 idosas conversavam baixinho e olhavam pela janela. No centro do ônibus, uma jovem mãe estava sentada com um bebê nos braços. O menino estava embrulhado como uma cabana devido ao clima frio. Márcia olhou com simpatia para a mulher com seu bebê. Provavelmente, elas não podiam pagar um táxi e tinham que pegar um ônibus frio nesse dia gelado. No fundo do ônibus, havia um passageiro estranho, um homem de cerca de 30 anos, alto e bonito. Ele vestia um casaco de pele de carneiro feito de couro macio, tênis de inverno de marca e luvas de couro. Pessoas assim geralmente andavam em carros de luxo, não em ônibus velhos e barulhentos. Márcia observava discretamente o passageiro em comum. Ele estava sentado perto da janela, com uma expressão pensativa. Às vezes, ele tirava um celular caro, do modelo mais recente, do bolso para responder mensagens. Ele era bonito, com traços faciais corretos, olhos escuros inteligentes e uma figura atlética. Pelo jeito, esse homem estava indo bem na vida, mas seus olhos eram tristes. Talvez aqueles que dizem que não há felicidade no dinheiro estejam certos, talvez os ricos realmente chorem. Márcia suspirou, pensando em suas próprias dívidas. Era hora de pagar o aluguel, João precisava de botas novas e seria bom devolver o dinheiro à vizinha. Ela dizia que não se importava, mas ainda assim, era inconveniente. O salário sairia amanhã. Sim, ela gostaria de ir ao cinema com seu filho, comprar-lhe um jeans novo e um vestido para ela mesma, mas o salário cobria apenas o básico. Felizmente, Márcia tinha um trabalho extra não oficial. Ela estudou para ser enfermeira, nunca terminou a faculdade de medicina, mas aprendeu a aplicar injeções, o que se mostrou uma habilidade essencial. Todos no prédio onde Márcia alugava um apartamento há muitos anos sabiam disso. Se precisassem de algo, podiam sempre recorrer a ela por uma pequena taxa. Márcia estava cansada, mas não reclamava da vida e não recusava ajuda a ninguém. Ela realmente precisava do dinheiro. Estava quase sustentando João sozinha. Carlos era o pai do menino e ex-marido de Márcia. Ele agora tinha uma nova família e fazia de tudo para pagar o mínimo possível de pensão. Ele conseguiu um emprego não oficial de propósito e até juntou papéis para provar que tinha baixa renda. Mas, por amigos em comum, Márcia sabia que seu ex-marido levava a nova esposa e filha pequena para férias no mar todos os anos e, recentemente, comprou um carro novo. Ele ganhava bem, mas, de acordo com os documentos, Carlos estava quase indigente, então transferia uma quantia insignificante para João todo mês. Aparentemente, sua alma não doía pelo filho mais velho. No entanto, João não sofria com a falta de atenção paterna. Por que deveria sofrer se nunca a teve? Nada, de fato, mudou para o menino após o divórcio dos pais. Márcia e Carlos se conheceram no início da primavera. Márcia tinha certeza de que logo seria enfermeira. Ela gostava de estudar e era boa nisso. Durante sua prática hospitalar, Márcia tinha mãos de ouro. Os pacientes unanimemente asseguravam que suas injeções eram as mais indolores e imperceptíveis. Em seu curso, Márcia rapidamente se tornou uma das melhores alunas. Sempre gostou de estudar. Livros, manuais e deveres foram, por anos, quase sua única fuga de uma vida cinzenta e sem esperança. Márcia nasceu e cresceu no campo. Sua mãe trabalhava como ordenhadora em uma fazenda local e, quando esse trabalho foi mecanizado, ela permaneceu lá como faxineira. Ganhava pouco, mas era suficiente para viver. No entanto, Márcia muitas vezes tinha que usar roupas velhas herdadas de crianças vizinhas já crescidas. Elas muitas vezes não eram da moda e nem sempre estavam em boas condições, mas ela não tinha escolha.
A menina entendia perfeitamente a situação financeira de sua mãe e as circunstâncias de sua pequena família. Ela nunca reclamou e certamente não pedia à mãe sonhos impossíveis, como uma saia nova ou uma bolsa bonita. Márcia às vezes era provocada na escola por sua aparência pouco apresentável, mas os apelidos não eram muito ofensivos. Cinderela, por exemplo. Provavelmente, os colegas de classe de Márcia tinham medo de ofendê-la muito. Ela era a melhor aluna e todos podiam copiar seu dever de casa. Márcia, em geral, tinha um temperamento suave e era amigável, até mesmo os vizinhos notavam isso. "Por que você é uma menina tão boa, Márcia? Nasceu assim?" a vizinha frequentemente perguntava, olhando para a menina. "Você é quieta, obediente, modesta, certamente não como sua mãe." Helena é uma verdadeira encrenqueira e sempre foi. Márcia não gostava de ouvir tais palavras sobre sua mãe. Ela a amava e se preocupava com ela. Mas as palavras de Nina eram verdadeiras, por mais desagradáveis que fossem. Desde que a menina se lembrava, sua mãe sempre tentava arranjar sua vida pessoal. Considerava ter um ombro masculino para se apoiar como sua principal tarefa, mas nunca dava certo. Claro, os homens estavam sempre ao redor da mulher solitária e bonita. Um desaparecia, outro aparecia, mas não por muito tempo. Depois do romance tempestuoso, sempre havia um escândalo e uma separação. Mas o pior era quando o próximo admirador se mudava para sua casa. Então, a paz e tranquilidade frágeis da família imediatamente colapsavam. Bebedeiras, festas, brigas altas e discussões se tornavam a norma, tudo na frente da impressionável Márcia. Quando sua mãe era insultada, chamada de nomes horríveis e, às vezes, até espancada, era especialmente terrível. Helena, é claro, não ficava em dívida. Costumava responder ao parceiro enfurecido, pois nunca foi conhecida por ter um temperamento gentil. Talvez ambos os participantes gostassem dessas brigas, mas provavelmente, até se entediassem sem tais escândalos vívidos. Mas Márcia ficava assustada todas as vezes. Ela queria desaparecer, se tornar invisível, se dissolver em algum lugar para não ver ou ouvir nada disso. Às vezes, os pretendentes de sua mãe assumiam a criação de Márcia, fazendo-a limpar a casa, lavar suas roupas e exigindo respeito total. Felizmente para a menina, isso não durava muito. Mais cedo ou mais tarde, o homem ou partia ou era expulso por sua mãe com um escândalo. É tudo por sua causa. Quem quer uma mulher com filhos? Se não fosse por você, se não fosse por seu pai covarde, eu estaria vivendo de maneira diferente agora. Helena costumava culpar a filha por todas as suas falhas pessoais. Dói ouvir essas palavras. Ela amava e respeitava sua mãe. A menina desejava sua felicidade e se sentia culpada por sua presença tornar essa felicidade impossível. Quanto ao pai, a menina não o conhecia. Quando criança, ela frequentemente sonhava que ele um dia apareceria em sua vida. Imaginava que ele seria gentil, alegre, generoso, forte, o mais importante, amoroso. No entanto, ao crescer, ela assumiu que sua mãe nem tinha certeza de quem ele era. Era doloroso admitir esse fato, mas Márcia decidiu encarar a verdade. Além disso, Márcia realmente queria que sua mãe fosse mais atenciosa com ela. Ela via como os pais tratavam os filhos vizinhos. Eles os abraçavam, cuidavam deles e os envolviam com calor, como um cobertor aconchegante. Márcia notava todos os detalhes, os olhares ternos que os vizinhos davam às suas filhas e os presentes que as crianças recebiam nos feriados. Até mesmo broncas por não fazerem o dever de casa a tempo ou por voltarem para casa tarde também eram manifestações de amor e cuidado, e Márcia, privada de calor parental, entendia isso melhor do que ninguém. Na vida de Márcia, não havia presentes de aniversário, nem longas conversas de coração para coração com sua mãe, nem passeios ou viagens conjuntas. Helena era indiferente aos sucessos escolares da filha e não se orgulhava de suas notas, enquanto Márcia se esforçava tanto, querendo que sua mãe elogiasse, pelo menos uma vez. No início, a menina estudava por essa razão. Como aluna da primeira série, Márcia pensava que, se tornasse a melhor aluna da turma, a professora elogiaria sua mãe na reunião, na frente de outros pais. Ela acreditava que sua mãe finalmente olharia para ela com orgulho e admiração.
Mas isso não aconteceu. Helena não comparecia às reuniões de pais e não reagia à notícia de mais uma nota A. Às vezes, ela apenas dispensava as histórias da filha sobre a escola, dizendo: "Vá para o seu quarto, minha cabeça dói." Márcia logo percebeu que os elogios e a atenção de sua mãe não viriam nem mesmo com notas excelentes, mas desenvolveu um interesse sincero pelas matérias escolares. Ela gostava especialmente das ciências naturais, química, biologia, geografia. Todos os problemas pareciam desaparecer quando ela se acomodava em um parapeito largo com um livro didático ou uma enciclopédia. Márcia se imergia no mundo dos fatos interessantes, ilustrações coloridas e fotos detalhadas, esquecendo todos os problemas e dificuldades. Os professores notavam os esforços da menina e apoiavam seu interesse de todas as maneiras possíveis. A menina queria muito se tornar enfermeira e, idealmente, médica. "Você é uma garota inteligente e persistente", sorria a professora de química, que também era sua professora de turma. "E você também tem qualidades importantes para alguém que vai cuidar das pessoas. Você é gentil e compassiva, não indiferente. Você pode se tornar uma excelente médica ou enfermeira. Apesar da sua pouca idade, você escolheu o caminho certo." Márcia estava feliz por começar uma nova vida, mas também estava preocupada com sua mãe. Será que ela poderia ficar sozinha? A menina cuidava da casa sozinha. Ela limpava e cozinhava, sua mãe não fazia nenhuma tarefa doméstica. Ao longo dos anos, ela levava um estilo de vida cada vez mais ocioso, mal trabalhava, muitas vezes bebia e se socializava com pessoas duvidosas. Enquanto Márcia estava em casa, ela tinha algum controle sobre a situação, mas era difícil, desagradável e, às vezes, até assustador. Márcia ficava acordada a noite toda, vigiando para garantir que sua mãe ou seus amigos não incendiassem a casa. O fogo era um dos maiores medos de Márcia, e, infelizmente, isso realmente aconteceu. Márcia estava no segundo ano da faculdade na época. A vizinha, Nina, ligou e anunciou a terrível notícia com uma voz trêmula: a casa de Márcia havia queimado até o chão. Restaram apenas cinzas negras. Disseram que o fogo se espalhou para as casas vizinhas, mas, felizmente, os bombeiros a salvaram a tempo. Havia várias pessoas na casa, a mãe de Márcia e alguns de seus amigos. Mais tarde, descobriu-se que alguém adormeceu com um cigarro aceso, causando a tragédia. Assim, Márcia, mal maior de idade, ficou completamente sozinha no mundo, sem nem mesmo um lugar próprio. A menina estava devastada. Não, ela não tinha medo dos problemas domésticos ou de dinheiro. Ela apenas esperava que, algum dia, seu relacionamento com sua mãe melhorasse. Ela cresceria, se estabilizaria na vida e colocaria sua mãe em um centro de reabilitação particular para livrá-la do vício e ensiná-la a viver de maneira diferente. Márcia até encontrou um lugar assim e verificou os preços dos serviços. Não faltava muito tempo para realizar seu sonho, mas então a tragédia aconteceu. Naquele momento, a menina precisava desesperadamente de alguém, e foi por isso que Márcia aceitou imediatamente as investidas de Carlos. Embora fosse impossível não notar seu caráter peculiar, ela se agarrou a ele como uma pessoa se agarra a uma tábua de salvação. Desde que houvesse alguém perto dela, Márcia não sentia tanta solidão ensurdecedora. Naquele ano difícil, Márcia estava estagiando no departamento de traumatologia do hospital. Um dia, um jovem com queimaduras na coxa e no braço causadas por água fervente foi levado ao seu departamento. Apesar da dor, ele brincava e sorria muito. Dava para ver que ele tinha uma natureza alegre e descontraída. Isso foi o que atraiu Márcia a ele. Só mais tarde ficou claro que uma atitude tão despreocupada com a vida nem sempre era boa. Mas, após perder sua mãe, Márcia queria trazer elementos alegres, ensolarados e felizes para sua vida. Carlos imediatamente começou a brincar e flertar com a jovem enfermeira. Ele fazia isso de maneira tão natural e fácil que Márcia nem se sentia constrangida. Pelo contrário, ela se sentia calma e confortável perto dele. "Oh, minha enfermeira favorita está aqui", Carlos costumava cumprimentá-la. "Finalmente, essas injeções da sua colega eram tão dolorosas, mas você é como uma feiticeira."
Não sou uma feiticeira, estou apenas aprendendo, Márcia respondia com uma frase de um conto de fadas famoso. Não, uma verdadeira feiticeira, argumentava Carlos, e também uma beleza incrível. Se eu tivesse uma namorada como você, seria o homem mais feliz do mundo. Márcia derretia-se com seus elogios. Ninguém jamais a havia chamado de bonita e ela não se considerava atraente. Todos os dias, ela via uma garota comum no espelho, baixinha, um pouco acima do peso, com cabelos ruivos e feições inexpressivas, e uma figura comum. Márcia não se parecia com as garotas das revistas, mas isso não a incomodava. Ela nunca havia sido atraída por homens, mas Carlos fez com que ela quisesse ser bonita e espetacular para ele. Márcia até comprou um kit mínimo de cosméticos, rímel, brilho labial e base. Márcia ficou triste ao saber que seu paciente favorito estava prestes a receber alta. Ela sabia que os elogios de Carlos provavelmente não significavam nada, era apenas seu caráter, um brincalhão, um mulherengo. Ainda assim, ela não queria se separar dele. Márcia havia se acostumado com suas brincadeiras amigáveis, suas piadas engraçadas e os olhares interessados que a faziam se sentir bonita e desejável. Tudo isso terminaria agora? Para sua grande alegria, antes de receber alta, Carlos pediu seu número de telefone. Márcia entrou em seu quarto para lhe dar uma injeção final. No início, Carlos estava brincando como de costume, mas de repente ficou sério. "Gosto muito de você", disse, segurando a mão de Márcia em suas grandes palmas. Seu coração bateu forte de alegria inesperada. Ela havia notado que seu paciente favorito gostava dela, mas pensava que era apenas seu jeito usual de falar com as garotas. Mas agora a confissão era mais clara. "Você é uma garota bonita, gentil, delicada e frágil. Nunca conheci alguém como você. Não quero deixar o hospital amanhã e nunca mais vê-la." Márcia ficou em silêncio, apenas sorrindo. O que poderia dizer? "Você não tirou a mão e parece bastante feliz", observou Carlos. Um sorriso também tocou seus lábios. "Concluo que não sou pelo menos desagradável para você, estou certo?" Márcia assentiu. Ele apertou sua mão ainda mais, seus olhos se iluminaram de alegria. Carlos exalou com alívio. "Achei que você iria me rejeitar. Estava com medo de que você tivesse alguém. Você está solteira agora, não está?" Márcia assentiu, ainda incapaz de pronunciar uma palavra. Ela tentava entender o que estava acontecendo. Seu coração batia docemente. Ela queria muito que isso continuasse e se transformasse em algo sério. Estar perto de Carlos, sentir seu calor, ver seus olhos, sentir mãos masculinas fortes em seus ombros era uma felicidade. "Nesse caso, por favor, me dê seu número de telefone. Vou ligar assim que decidir onde teremos nosso primeiro encontro." "Claro", Márcia imediatamente ditou os números para Carlos. Ele os digitou no telefone, querendo dizer algo, mas então a enfermeira-chefe entrou no quarto. "Márcia, por que está demorando aqui? Vá para a ala 8, os pacientes estão esperando. Eles têm mais procedimentos a fazer depois das injeções. Você está segurando todos." Naquela noite, Márcia e Carlos não se viram novamente. A jovem enfermeira estava sobrecarregada de trabalho em outro prédio, e pela manhã ele já havia recebido alta. "Mas tudo bem", Carlos prometeu ligar. Márcia esperava por essa ligação como se fosse maná do céu. Ela se preocupava, e se Carlos mudasse de ideia? E se ela tivesse cometido um erro e dado o número errado? Então Carlos pensaria que ela o enganou. Além disso, Márcia se perguntava por que Carlos, que parecia tão interessado e apaixonado, não lhe enviará uma mensagem de texto à noite. Por que ele não disse pelo menos uma boa noite? Mais tarde, ela soube que Carlos não era particularmente inclinado a tais sentimentalismos. Ele sabia como ser encantador quando precisava de algo, mas nunca fazia movimentos desnecessários. Ele era um egoísta, mas Márcia, sob o charme de um homem experiente e maduro, não percebeu isso de imediato. Carlos ligou um dia após a alta, perto do fim de semana, e convidou Márcia para um passeio no Parque Central.
Era um lugar maravilhoso, grandes lagos, canteiros de flores brilhantes, fontes e cafés acolhedores. Ele a encontrou na estação de metrô. A garota saiu diretamente da estação para seus braços abertos. Era tão quente, tão aconchegante. Durante o passeio pelas alamedas, ele contou sobre si mesmo. Descobriu-se que Carlos cresceu em uma família forte e amigável. Seu pai trabalhava como motorista, assim como Carlos, mas sua mãe, que aparentemente era chefe da família, tinha seu próprio negócio. Ela possuía alguns supermercados nos bairros. Carlos também tinha uma irmã mais nova, Paula, que era alguns anos mais velha que Márcia. Ela estudava economia na universidade e era o orgulho da família, sendo a primeira a obter um diploma superior. Você e ela definitivamente vão se dar bem, garantiu Carlos. Paula é uma ótima garota. Ele falava derretendo o coração de Márcia com felicidade, como sorvete ao sol. Ele quer me apresentar à irmã dele. Fala muito sobre os pais, isso significa que tem intenções sérias comigo. Então, não estamos apenas tendo um caso, mas algo mais, pensou a garota. Márcia ainda se lembrava da sensação. Estava tão feliz de vagar pelos caminhos do parque com Carlos, tão alto, tão confiável, tão bonito. Algumas pessoas olhavam para eles com sorrisos, talvez com inveja. Eles pareciam espetaculares e harmoniosos juntos. Carlos já morava separado dos pais, no apartamento herdado da avó. Ele casualmente reclamou para Márcia que era difícil administrar a casa sozinho e voltar para um apartamento vazio após o trabalho não era tão agradável. Mas minha mãe insiste que seu filho adulto deve morar sozinho, disse Carlos, abrindo os braços. Caso contrário, nunca vou me casar, me tornar independente ou começar minha própria família. Ela não quer que eu me torne um menino da mamãe. Ela está certa, elogiou Márcia. Ela realmente achava muito sábio dar liberdade aos filhos e criá-los para serem fortes. Vamos para minha casa? Carlos sugeriu cautelosamente na primeira noite. Ela recusou imediatamente porque foi muito inesperado. De volta ao dormitório, Márcia se arrependeu de sua decisão. Ela não queria se separar de Carlos após o primeiro encontro e estava curiosa para ver seu apartamento. Ele falava tão entusiasticamente sobre seu ninho, onde havia feito reformas com as próprias mãos. Márcia se mudou com ele cerca de um mês após o primeiro encontro. Ela gostava de tudo no apartamento, desde a cor do papel de parede até a disposição dos móveis. Era aconchegante, quente e agradável viver com Carlos. Ele trabalhava muito, mas Márcia também tinha pouco tempo livre. Ela estudava e trabalhava meio período no hospital. Mas, após um dia difícil, quando se reuniam, tinham noites muito aconchegantes. Carlos e Márcia costumavam assistir a filmes, geralmente escolhidos por Carlos, mas Márcia não discutia. Não importava, contanto que ele estivesse satisfeito. Eles discutiam as notícias do dia, compartilhavam suas preocupações e ansiedades, e riam de todo tipo de bobagem. Márcia gostava de cuidar de Carlos. Ela fazia chá com leite, do jeito que ele gostava, e preparava o café da manhã para ambos pela manhã. Era um prazer verdadeiro para ela porque a cozinha de Carlos estava cheia de todo tipo de aparelhos que facilitavam a vida e a geladeira estava sempre cheia de produtos de qualidade. E Márcia estava sempre limpando os quartos, tentando manter a casa impecavelmente limpa. Ela sabia que Carlos gostava de tudo brilhando, mas ele não tinha tempo para limpar. Márcia, por outro lado, sempre voltava para casa um pouco mais cedo, por isso assumiu as tarefas domésticas. Carlos parecia completamente feliz. Estou tão feliz que você não discutiu e simplesmente concordou em se mudar comigo, disse ele. Estou feliz que você não tem esses preconceitos. Estamos tão bem juntos, não é? Márcia sentiu feliz. Ela sentia o mesmo. Carlos frequentemente elogiava suas habilidades domésticas, agradecia pelos almoços e jantares deliciosos e por manter o apartamento limpo. Isso a fazia sorrir e tentar ainda mais agradar seu homem favorito. Nos fins de semana, Carlos geralmente se encontrava com amigos. Márcia pensava, pela primeira vez, que ele a levaria com ele, até começou a se arrumar quando percebeu que seu amado planejava passar a noite em um bar. Não era dado a ela que eles iriam juntos.
Não, querida, Carlos balançou a cabeça com pesar nos olhos. Vamos sair com os rapazes, não haverá meninas. É nossa companhia masculina, desculpe. Márcia se sentiu boba e não sabia onde olhar de vergonha. Ela já havia se maquiado. Com o tempo, ela se acostumou ao comportamento errático de Carlos. Após se encontrar com os amigos, ele voltava de manhã, bêbado e cheirando a tabaco. Deitava-se no sofá e começava a roncar. No dia seguinte, Carlos dizia que não estava em boas condições. Márcia corria para pegar água mineral, trazia pílulas e, geralmente, cuidava dele, aceitando seus elogios e gratidão, embora Carlos mal conseguisse mexer a língua. Márcia não gostava disso. Carlos não podia nem se permitir tomar uma bebida antes do trabalho, correndo o risco de ser demitido, mas ele levava tudo na brincadeira, dizendo que não havia nada com que se preocupar. Márcia sabia perfeitamente bem o que o álcool poderia fazer e tinha medo de repetir a história de sua mãe. Ela queria passar os fins de semana com seu amado, não sozinha. Mas as reuniões de Carlos com seus amigos eram uma tradição, e ele tinha o direito a isso após uma semana de trabalho árduo. Um sábado, Márcia também decidiu ver suas amigas. Elas combinaram de se encontrar em um café. Márcia acreditava que, já que Carlos passava seus fins de semana dessa maneira, ele não se importaria com sua saída, mas ela estava muito errada. Não, disse Carlos firmemente quando soube de seus planos. Não, eu disse. Por quê? Márcia perguntou sinceramente surpresa. Eu sei o que acontece quando meninas bebem. Eu já vi isso. Sabe quantos homens estão prontos para se aproveitar de mulheres bêbadas? Não, não, não. Mas você sai todo fim de semana, lembrou-lhe Márcia. Estou saindo para ver minhas amigas pela primeira vez em 2 anos. Convide-as aqui e fiquem o tempo que quiserem, Carlos a interrompeu. E não há comparação entre homens e mulheres. Vocês, garotas, são mais vulneráveis e indefesas. Não pertencem a esses lugares, acredite em mim. Márcia interpretou isso como seu verdadeiro cuidado por ela e concordou com Carlos. Para não ficar sozinha, pelo apoio e esperança que sentia perto dele, Márcia estava disposta a tolerar muita coisa. Claro, sua vida com Carlos havia melhorado. Agora ela vivia em um apartamento moderno e aconchegante, com todas as comodidades. Carlos ganhava bem e gastava seu dinheiro em alimentos, entretenimentos e presentes ocasionais para sua namorada. Eram surpresas agradáveis, como bichinhos de pelúcia, por exemplo. Nessas ocasiões, Márcia se sentia incrivelmente amada. Ele cuidava dela de uma maneira fundamental, diferente de qualquer outra pessoa antes. Por exemplo, um dia Carlos percebeu que as solas dos tênis de Márcia estavam gastas, mas ela estava esperando o pagamento para comprar novos sapatos. Então ele imediatamente a levou a uma loja de calçados e a ajudou a escolher vários pares de sapatos da moda. Minha namorada não deve andar por aí com sapatos ruins, declarou ele. É verdade que Carlos fez uma careta quando o vendedor anunciou o preço, mas ele ainda pagou. Ele era frugal, mas Márcia gostava disso. Uma abordagem sensata para gastar é boa, por isso ela aceitou calmamente que eles iriam pular um restaurante no Dia dos Namorados para economizar para uma nova TV. Carlos também apresentou Márcia à sua família e frequentemente enfatizava como era sério sobre ela. Primeiro, Márcia conheceu Paula, a irmã mais nova de Carlos. Paula uma vez visitou inesperadamente quando Carlos estava em casa. Márcia ficou confusa ao descobrir que Paula tinha as chaves do apartamento dele, mas isso não era da sua conta. Paula se parecia muito com Carlos, tanto na aparência quanto no caráter. Alta, grande, alegre e natural na comunicação, ela ficou encantada em conhecer Márcia. Oh, é você, a garota sorriu. Queria conhecê-la há muito tempo. Você deve ser maravilhosa, já que meu irmão distraído decidiu se estabelecer. Os 3 tiveram uma conversa sincera, cheia de piadas, risos e diversão. Márcia aprendeu muitos detalhes sobre a infância de Carlos, o que foi interessante e comovente. Mais tarde, Carlos convidou Márcia para um jantar em família na casa dos pais. Márcia estava preocupada e tentou recusar. Bem, por que você está preocupada? Carlos ficou surpreso.
Meus pais são normais e não vão morder. Eles já gostam de você pelo que Paula e eu lhes contamos. De qualquer forma, precisamos nos conhecer, vamos nos casar em breve. Carlos mencionou o próximo casamento como se fosse um assunto resolvido. Márcia ficou chocada, levantando as sobrancelhas de surpresa. O que foi? Você tem outros planos? Perguntou Carlos. Não, só foi repentino. Achei que estava claro há muito tempo, ele deu de ombros. O encontro com os pais de Carlos foi bem. A senhora Braver imediatamente tomou Márcia sob sua asa. Onde você estuda mesmo? Em uma escola de enfermagem. Você vai ser enfermeira e trabalha meio período no hospital. Qual é o seu salário? Ela era muito direta e concreta, uma mulher de ação, diferente de seu marido. Acho que você deveria abandonar os estudos. Veja, você não vai ganhar muito assim. Vou te arranjar um emprego como vendedora. É um trabalho simples, mas você ganhará muito mais. Além disso, fará parte do nosso negócio de família. Mamãe está certa, disse Carlos. Não gosto que você fique exausta depois do turno e eles não vão te pagar muito. Fique na loja, atenda aos clientes periodicamente, nas horas vagas, pode contar dinheiro ou assistir novelas. Sem preocupações, sem responsabilidades, sem pessoas doentes ao redor. É perfeito. Os outros também aprovaram a ideia. Márcia pensou muito na proposta da senhora Braver. O salário que ela oferecia parecia muito tentador. Era difícil para Márcia conciliar os estudos, o trabalho no hospital e as tarefas domésticas. Carlos também insistia. Pense nisso. Nos casamos, temos filhos e você trabalha em turnos no hospital. Na loja da minha mãe, você pode tirar licença a qualquer momento e ela sempre encontrará alguém para te substituir. O pagamento é ótimo. Quem precisa dos seus estudos se você vai ganhar mixarias depois? É estúpido. Foi difícil abandonar seu sonho. Márcia tinha certeza, desde a escola, de que se tornaria enfermeira. Ela queria ajudar as pessoas e era boa nisso. Mas o que Carlos e sua mãe diziam fazia sentido. Depois de pensar muito, Márcia cometeu o primeiro grande erro de sua vida. Ela abandonou os estudos e conseguiu um emprego como vendedora para a senhora Braver. Toda a família de Carlos ficou feliz com isso. Márcia se sentia feliz no início. Durante o dia, Márcia tinha muito tempo livre. Ela releu muitos livros e assistiu a dezenas de séries de TV. Perto, havia pessoas comunicativas com quem era agradável tomar café e trocar novidades. Ao receber seu primeiro salário, Márcia não acreditou nos olhos. No hospital, ela não teria ganhado tanto em um mês. Era inacreditável. Enquanto seus ex-colegas se preparavam para a sessão de inverno e estudavam livros didáticos, Márcia estava despreocupada, escolhendo brinquedos para a árvore de Natal e um vestido festivo. Pela primeira vez em muito tempo, ela não precisava se preparar para exames durante a temporada pré-festiva. Logo após o Ano Novo, foi o casamento. A senhora Braver insistiu em uma celebração luxuosa. Afinal, o filho mais velho estava se casando. Alugaram um restaurante e convidaram convidados, principalmente parentes e amigos da família de Carlos. Do lado de Márcia, apenas algumas amigas vieram. No próprio casamento, Márcia se sentiu longe de ser o centro das atenções. Os parentes de Carlos estavam conversando entre si, abraçando e cantando músicas da família. De vez em quando, alguém puxava Carlos para uma conversa, batia em seu ombro, chamava-o para uma pausa para fumar ou levava para a varanda para uma conversa. Márcia ficava sozinha. Sentava-se na cabeceira da longa mesa, tentando se esconder atrás de vasos com buquês exuberantes e se tornar invisível. Suas amigas estavam sentadas longe e não podiam apoiá-la. Márcia se sentia supérflua e solitária. Ela aguardava ansiosamente o fim da celebração do casamento, o momento em que finalmente poderia estar em um apartamento tranquilo e tirar o vestido e os sapatos desconfortáveis. Então, a vida continuou como de costume. Nada mudou, tudo era o mesmo de antes do casamento: trabalho no supermercado, vida cotidiana, ausência de Carlos nos fins de semana.
Então, a senhora Braver começou a ficar insatisfeita com o trabalho de Márcia, pois as faltas constantemente ocorriam. Márcia não entendia de onde vinham. Ela agia honestamente e sempre contava o dinheiro cuidadosamente. Por que as perdas aumentaram com sua presença no caixa? Descobriu-se que Márcia trabalhava de maneira diferente dos vendedores antes dela. Eles frequentemente entregavam menos mercadorias, não completando até 1 quilo e manipulando habilmente as balanças. Você veio da lua, sua sogra disse, acenando com as mãos. Parece que você viveu em condições de estufa. Achei que soubesse tudo melhor do que eu. A senhora Braver exigia um trabalho desonesto, mas Márcia não conseguia fazer isso. Ela não sabia de onde vinha seu desejo de justiça, não era da sua mãe, com certeza. Talvez seu pai fosse um homem inteligente, quem sabe? Eventualmente, Márcia entendeu seus erros e decidiu deixar a loja e voltar a estudar. Estava pronta para enfrentar a oposição de sua sogra e de Carlos, que sempre cedia à mãe. Mas um evento surpreendente virou o mundo de Márcia de cabeça para baixo. Márcia descobriu que estava esperando um filho. A realização a deixou sem fôlego, e arrepios percorreram seu pescoço. Ela cuidadosamente colocou as mãos em sua barriga ainda plana. Mesmo naquele momento, Márcia percebeu que amava seu bebê e faria qualquer coisa para torná-lo feliz. É um menino, Carlos imediatamente declarou. Vou ter um filho, que legal. Claro, era cedo demais para determinar o sexo da criança, mas Márcia instintivamente sentiu que seu marido estava certo. Eles teriam um menino. Ela imediatamente escolheu o nome João. Gostava muito do nome. Surpreendentemente, Carlos não se opôs. Normalmente, ele tinha sua própria opinião sobre tudo, que muitas vezes diferia da de sua esposa. Márcia tinha que concordar com Carlos em algumas coisas para evitar brigas, mas na escolha do nome, ambos os cônjuges estavam unânimes. A senhora Braver ficou feliz ao saber que seria avó. Imediatamente reduziu as horas de trabalho de Márcia sem cortar seu salário. Meu neto deve nascer saudável, e para isso, a mãe dele precisa de condições confortáveis. Márcia ficou feliz ao ver tal cuidado. Mais tarde, ela percebeu que seu conforto pessoal e segurança não eram importantes para essa família. Naquela época, Márcia era apenas uma espécie de incubadora para o tão esperado filho e neto. A gravidez não correu bem. No final, a senhora Braver dispensou completamente sua nora. Não há nada a arriscar. Descanse melhor, durma mais, coma bem e Carlos ganha dinheiro suficiente. Márcia ficou feliz por deixar o comércio. Ela era péssima nisso. Também não voltou ao sonho de se formar na escola de enfermagem, porque se sentia mal com náuseas constantes, tonturas, dores nas costas e no estômago e fraqueza. Ela também percebeu que o bebê ocuparia todo o seu tempo. Ela teria que dar banho nele, trocar suas roupas, desenvolvê-lo, passear com ele e cozinhar pratos especiais para ele. E ela realmente queria isso, se envolver completamente na maternidade, se dissolver nos cuidados com a pequena criatura, dar ao seu filho tudo o que ela mesma não teve, afeto maternal, atenção e amor. Enquanto isso, o comportamento de Carlos piorava. Márcia muitas vezes se sentia tão mal que não conseguia nem limpar a casa ou fazer o jantar. Ficava deitada o dia todo, como os médicos haviam recomendado. A ameaça de parto prematuro não desaparecia. Carlos costumava voltar do trabalho e resmungar, mencionando mulheres de séculos passados que davam à luz e depois iam trabalhar nos campos com o bebê nas costas. Ele frequentemente reclamava de ter conseguido uma esposa tão fraca. Márcia ficava chateada com tudo isso, se sentia culpada, mas não podia fazer nada a respeito. Sabia que precisava descansar muito para manter seu filho seguro. Nos últimos meses, Márcia descobriu que seu marido tinha uma amante. Ela ouviu uma conversa por acaso. Lágrimas ardentes de ressentimento escorreram por seu rosto. Ela não esperou ou se escondeu e imediatamente exigiu uma explicação. Bem, o que você esperava? Carlos deu de ombros com sua habitual indiferença. Você estava constantemente fora de forma. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Parou completamente de prestar atenção em mim,
e eu sou uma pessoa viva, um homem. É sua própria culpa. Márcia superou isso e mais uma vez, por causa do filho, engoliu seu orgulho. Estava em um estado vulnerável demais na época. Havia um bebê a caminho, nenhum lugar para morar, sem educação. Para onde ir? Quem pedir ajuda? Não havia ajuda da senhora Braver, que sempre apoiava seu filho em tudo. Assim, Márcia suportou a existência por causa do filho. Sentia-se presa, sem saída. Mas havia uma saída, embora atrasada. Márcia planejava criar o filho até ele poder ir ao jardim de infância, encontrar um emprego e depois pedir o divórcio. Esse era seu plano. Quanto a Carlos, ele parou de esconder sua amante. Agora, frequentemente não voltava para casa à noite, ficando com sua amante, Bianca. Olhava para Márcia com uma mistura de nojo e desprezo, como se ela fosse uma aranha repugnante. Não sentia mais nenhum carinho por ela. Márcia percebeu que seus amigos estavam certos, Carlos era um homem egoísta. Fazia tudo para seu próprio benefício, sem considerar a opinião dos outros. O que antes parecia cuidado e proteção agora parecia o que realmente era, uma tentativa de controlá-la e forçá-la a agir de acordo com seu padrão. Carlos habilmente a manipulava, jogando com sua inexperiência e consciência. Ele sabia perfeitamente bem que Márcia não tinha ninguém além dele e usava isso. Agora, ele tinha uma amante. Márcia sabia que a senhora Braver não ficaria encantada com a notícia do caso de seu filho, mas não contou nada à sogra. Ela não tomaria seu lado de qualquer maneira, mas certamente dificultaria a vida de Carlos. Claro, ele descontaria sua raiva em Márcia depois disso. Márcia agora se arrependia de não ter continuado os estudos. Se tivesse uma profissão, se sentiria muito mais confiante e com mais perspectivas. Mas Márcia havia abandonado a escola de enfermagem por conta própria, apesar dos professores e supervisores a incentivarem a não desistir. Provavelmente, uma esposa sem educação era mais fácil de manipular para Carlos e sua família, por isso todos insistiram nisso. Que pena que Márcia não percebeu isso mais cedo. Finalmente, João nasceu. A alta foi barulhenta e lotada. A senhora Braver fez o seu melhor. Estava sinceramente feliz com o nascimento do primeiro neto. Ela até deu um presente para Nora, um colar de ouro e brincos de ouro no mesmo estilo. Mais tarde, esse conjunto estaria na casa de penhores e ajudaria Márcia e seu filho a viverem por 3 meses. Foi a senhora Braver, não o pai feliz, quem primeiro pegou o bebê dos braços de Márcia. Depois, claro, foi a vez de Carlos. Márcia observava o rosto do marido com interesse. Que emoções o bebê despertaria em Carlos? Afinal, ele havia sonhado com um filho, e ali estava ele, pequeno e indefeso. Carlos levantou a ponta do cobertor, olhou indiferentemente para o rosto da criança e sorriu por decência, mas Márcia viu que ele não sentia ternura ou carinho por João. Então ficou claro por que, alguns dias antes da alta, Carlos descobriu que sua amante também estava esperando um filho. O homem ficou simplesmente perplexo com a notícia. João se revelou um bebê inquieto. Chorava muito e não dormia à noite. Márcia se sentia como um esquilo em uma roda. Estava magra, seus cabelos sempre desgrenhados, os olhos turvos de falta de sono. Quando se via no espelho por acaso, ela se assustava de surpresa. Quem era aquela sombra pálida piscando ali? Carlos não ajudava em nada com o bebê. Os choros de João o irritavam. No final, ele se mudou para a casa da amante, deixando Márcia sozinha com todos os seus problemas. Às vezes, a senhora Braver vinha ajudar, mas principalmente para verificar a situação. Reclamava sobre a louça suja na pia enquanto sorria para o neto. Márcia se sentia cada vez mais sobrecarregada no apartamento, mas não via uma saída. Carlos a negligenciava abertamente e quase vivia com sua amante. Chamava Bianca de sua mulher favorita e Márcia de muitos nomes desagradáveis, preguiçosa, perdedora, até mesmo parasita. Márcia ficava magoada até as lágrimas. Se tivesse para onde ir, teria pegado o filho e partido sem hesitação. Mas tudo se resolveu por conta própria.
Um dia, Carlos anunciou que estava se divorciando de Márcia porque não podia viver com duas famílias. Além disso, Bianca estava prestes a dar à luz. Márcia teve que arrumar suas coisas e se mudar em 3 dias. Para onde? Carlos não se importava. Ele não recusava a pensão alimentícia, mas não tinha obrigação legal de fornecer seu espaço pré-marital para sua ex-esposa e filho. Márcia correu para a senhora Braver em busca de ajuda. Acontece que ela estava ciente das mudanças na vida de seu filho e não estava particularmente surpresa. A mulher ajudou Márcia a encontrar um apartamento para alugar a um preço razoável e arranjou um carro para transportar os pertences de Márcia. No início, a senhora Braver ainda vinha ocasionalmente brincar com João, que estava crescendo. Márcia tentou manter boas relações com ela, vendo-a como uma aliada, mas a ex-sogra permaneceu fria e distante, enfatizando que estava visitando o neto. Márcia sobrevivia com a pequena pensão alimentícia e o mínimo de assistência infantil. Ela se lembrou de sua habilidade de aplicar injeções e começou a ganhar dinheiro extra, o que ajudou um pouco, mas o dinheiro ainda era escasso. As necessidades de João estavam crescendo. Carlos mostrava pouco interesse pela vida do filho. Márcia sabia que a senhora Braver tentava encorajá-lo a se comunicar com a criança, mas ele não gostava disso. Chamava seu relacionamento de um erro de juventude, cometido por estupidez e inexperiência. Com sua nova esposa, Carlos, como Márcia descobriu mais tarde por conhecidos em comum, não se comportava melhor. Ele também jogava todas as responsabilidades domésticas e de cuidados com os filhos sobre ela e traía novamente. No entanto, ele não planejava se divorciar dela. Ele devia amá-la de verdade. Era um pai muito mais carinhoso e amoroso para sua filha do que para João. Inicialmente, Márcia se preocupava que João estivesse crescendo sem um pai. Sentia pena do menino, mas eventualmente se acostumou e até pensou que era melhor para todos. A senhora Braver também se afastou gradualmente de João e Márcia quando sua filha Paula teve gêmeos. Agora, ela era a avó perfeita apenas para eles. Márcia vivia em um apartamento alugado e trabalhava como cobradora de ônibus, a única posição que conseguia sem educação. Também trabalhava meio período aplicando injeções nos vizinhos. Ela e seu filho não passavam fome, e isso era o suficiente. Viviam pacificamente, amavam e respeitavam um ao outro e não precisavam lidar com as travessuras de Carlos. Márcia estava feliz por ter João. Ele era um menino maravilhoso, inteligente, gentil e carinhoso. Se ela chegasse em casa à tarde do trabalho, ele preparava chá quente para ela e, às vezes, até fazia panquecas. Era agradável sentir tanta atenção. Márcia às vezes se sentia triste por não poder dar ao filho o que ele queria: brinquedos caros, viagens ou festas de aniversário em centros de recreação infantil. Seu menino merecia o melhor. Ele se esforçava tanto, ia bem na escola e ajudava nas tarefas domésticas. Mas talvez um dia as coisas melhorassem. O sonho de Márcia de terminar seus estudos ainda estava vivo, mas não agora. Por enquanto, ela tinha que sustentar seu filho e ganhar dinheiro. Não era a hora de estudar. Próxima parada, estação ferroviária. Uma voz idosa soou acima da orelha de Márcia, arrancando-a de seus pensamentos e memórias. Uma senhora idosa com um chale inchado estava na frente dela, olhando questionadoramente. Márcia olhou para fora e se orientou. Depois de uma parada, respondeu a passageira idosa. Obrigada, filha. Márcia sorriu. Nem sua mãe a chamava assim. Márcia olhou ao redor do salão. O jovem de casaco de pele de carneiro, que Márcia havia notado anteriormente, também estava se preparando para descer. Ele se levantou de seu assento e se dirigiu para a saída. Márcia involuntariamente o admirou. Que homem bonito, como de um filme ou de outra vida, não tão cinza e monótona. De repente, Márcia notou sua carteira de couro ao lado de onde ele estava sentado. Devia haver muito dinheiro nela. O homem dava a impressão de ser rico. Se Márcia tivesse ficado quieta e pegado a carteira para si, teria resolvido todos os seus problemas financeiros pelos próximos meses, e o próprio homem provavelmente não sentiria falta do valor. Mas, claro, Márcia não podia fazer isso. Você deixou cair sua carteira, disse ela,
olhando nos olhos cinzentos e ligeiramente tristes do homem. Ele se virou lentamente, pegou a carteira e olhou para Márcia com interesse. Havia uma genuína surpresa em seus olhos, um sorriso encantador brincava em seus lábios. Obrigado, ele disse. Muito obrigado. De nada, respondeu Márcia. Ela gostava daquele homem. Ele tinha um rosto aberto e brilhante. E você, trabalha nessa rota o tempo todo? Perguntou o homem de repente. Sim, disse Márcia, confusa. Então, nos veremos novamente. Dito isso, o homem desceu pelas portas abertas do ônibus. Ele ficou na parada e acenou para Márcia, que sorriu feliz. Algo estranho estava acontecendo, mas muito, muito agradável. Não, ela já havia recebido elogios de passageiros do sexo masculino antes. Alguns faziam isso de forma sutil e delicada, outros de maneira rude, com insinuações óbvias de continuar o relacionamento. Mas ninguém causou tal impressão em Márcia como aquele homem. Ela realmente esperava que ele não a estivesse enganando e que se veriam novamente. Rodrigo tinha sorte de ter seus pais. Não era apenas que ambos eram bem-sucedidos. Sua mãe chefiava um departamento em um grande banco e seu pai era dono de uma cadeia de restaurantes. Seus pais sempre entenderam e apoiaram seu único filho, ouviram suas ideias, davam conselhos discretos e se interessavam pela vida de Rodrigo, apesar de suas agendas ocupadas. Eles eram verdadeiros amigos, todos os três. Viajavam muito e frequentemente organizavam feriados apenas por diversão. O único sonho de Rodrigo que seus pais nunca realizaram foi dar-lhe um irmão. Rodrigo queria se sentir como um irmão mais velho, ter um companheiro de brincadeiras, um companheiro próximo. Ele queria que a equipe fosse maior e mais forte, mas não deu certo. Mais tarde, Rodrigo descobriu que ele mesmo havia entrado na vida de seus pais com grande dificuldade. Eles tiveram alguns problemas de saúde e os médicos até alertaram que talvez nunca pudessem ter um filho próprio. Mas, no final, Rodrigo nasceu. O menino cresceu cercado de amor, cuidado e aceitação. Seus pais tentaram não mimá-lo. Queriam criá-lo para ser determinado e independente. Seu pai frequentemente dizia que essas qualidades eram críticas para um homem. Durante seus anos escolares, Rodrigo se concentrou nos estudos. Seu pai o matriculou em um ginásio particular. A educação lá não era barata, mas todas as matérias eram ensinadas em um nível elevado. Rodrigo gostava de física, ciência da computação e matemática. Por volta do 5º ou 6º ano, percebeu que queria ser programador e perseguiu seu sonho de forma firme e confiante. Seus pais o apoiaram em todos os seus empreendimentos. Os colegas de Rodrigo se apaixonavam, sofriam por amores não correspondidos ou saíam em encontros. Ele permanecia indiferente aos relacionamentos românticos por muito tempo. Não se interessava por jogos românticos. Mas, no primeiro ano da Universidade Técnica, Rodrigo se apaixonou. Apaixonou-se de todo o coração, apegando-se à garota com toda a sua alma. O objeto de seu afeto não era uma colega estudante. O coração de Rodrigo foi roubado por uma garota que vendia cachorros quentes e café na lanchonete da universidade. Tiffany Silva, sorridente, ruiva e de olhos verdes, ela o lembrava de um elfo de conto de fadas. No início, Rodrigo nem entendia o que estava acontecendo. Por que ele corria para o estande dela a cada intervalo? Por que escolhia caminhos que passavam pelo local de trabalho dela? Então, ele percebeu, claro. Rodrigo ficou surpreso ao perceber que era seu primeiro amor. Mas o que deveria fazer a respeito? Rodrigo começou a conversar com Tiffany com mais frequência, fazendo piadas com ela. Ela se envolvia facilmente nas conversas e até parecia feliz com isso. O comportamento dela encorajava Rodrigo. Ele sabia que deveria dar o primeiro passo, mas não o fazia. Ele tinha medo. E se apenas parecia que Tiffany gostava dele? E se esse fosse apenas o jeito usual dela de se comunicar? E se Rodrigo a convidasse para um passeio e ela recusasse? Rodrigo não tinha experiência em tais assuntos. Além disso, ele gostava tanto dela. Ela despertava sentimentos tão fortes nele que ele tinha medo de fazer algo errado, de estragar tudo.
Rodrigo morava em um apartamento perto da universidade, alugado por seus pais. Eles estavam felizes por ele ter ingressado na universidade famosa por conta própria e o apoiavam de todas as maneiras possíveis. Rodrigo estudava muito e até tentava trabalhar meio período, aceitando pedidos particulares para escrever programas de aplicativos. Ele estava indo muito bem. Parecia não haver lugar para romance em sua vida, ainda assim, pensamentos sobre Tiffany sempre preenchiam sua mente. Ela deu o primeiro passo. Um dia, ela o chamou no corredor e pediu ajuda para carregar uma caixa de mercadorias não vendidas para a geladeira do porão. Rodrigo concordou com prazer. Caminharam juntos, conversando. A conversa fluiu facilmente de maneira casual, como se Rodrigo e Tiffany se conhecessem há anos. Tiffany era simples, natural e muito agradável. Rodrigo admirava seu rosto limpo e bonito e seus movimentos graciosos. Ela falava na maioria das vezes. Ele tentava sorrir e inserir linhas curtas nos momentos certos. Então, Tiffany de repente torceu o tornozelo e começou a cair. Rodrigo a segurou instantaneamente. Ela se pressionou contra ele. Foi um momento maravilhoso. E então, Rodrigo nem percebeu como aconteceu, mas eles se beijaram. A felicidade repentina o deixou tonto. Ele nunca havia experimentado emoções tão fortes. Nem mesmo quando pulou de uma ponte alta em um lago na Itália. Nem mesmo quando um piloto de avião particular o deixou assumir o controle por alguns minutos. Estou tão feliz, Tiffany sorriu, afastando-se ligeiramente. Tão feliz que você também gosta de mim. Rodrigo olhou para ela, surpreso. Aos poucos, percebeu que ela se importava com ele o tempo todo. Tiffany então admitiu que havia notado Rodrigo imediatamente e gostou dele à primeira vista. Ela despejou elogios, alguns sobre a aparência de Rodrigo, outros sobre seu comportamento, fala e movimentos. Começaram a se encontrar. Para Rodrigo, tudo era novo: encontros, beijos, mensagens românticas. De alguma forma, ele conseguiu equilibrar as reuniões com sua garota favorita, o trabalho e os estudos. Provavelmente porque seus sentimentos o inspiravam, dando-lhe força e energia. Tiffany rapidamente se mudou para o apartamento dele. Ela era de uma pequena cidade provinciana e não conhecia seu pai. Sua mãe trabalhava como faxineira, sustentando Tiffany e sua irmã mais nova, que era deficiente. Depois da escola, Tiffany entrou em uma escola para confeiteiros, mas não a completou. Ela abandonou e foi para lá ganhar dinheiro. Precisamos de dinheiro, disse Tiffany. Minha irmã precisa de remédios e minha mãe não ganha muito, então vim para cá. Aqui, os ganhos são bem diferentes. Rodrigo sentia pena e admirava a força e determinação de Tiffany. Ele nunca havia enfrentado tais problemas: a doença de um ente querido, a falta de dinheiro, a necessidade de sair de dificuldades financeiras por conta própria. Tiffany havia crescido em um mundo totalmente diferente. No entanto, ela se tornou a pessoa mais próxima e querida para Rodrigo. Ele ajudava, cozinhava jantares deliciosos se ela chegasse tarde do trabalho, fazia presentes apenas para ver seu sorriso feliz e transferia dinheiro para o cartão dela. Ele via como ela fazia trabalhos extras e trabalhava até tarde para sustentar sua mãe e irmã, agradecendo sinceramente a cada vez, e Rodrigo às vezes se sentia constrangido por isso. Anos se passaram. Rodrigo já pensava em pedir Tiffany em casamento. Ela havia dado a entender que não se importaria em se tornar sua esposa, mas ele queria terminar a universidade primeiro e depois começar uma família. Ele ainda tinha 1 ano de estudo, um período considerável. Seus pais também aconselharam a não se apressar, especialmente sua mãe. Ela não gostava de Tiffany desde o primeiro encontro, embora Rodrigo achasse que ela se comportou perfeitamente durante o jantar no restaurante. Você não vê que ela é uma típica piranha, uma caçadora de pretendentes ricos, disse a mãe de Rodrigo mais tarde. Você nem teve a chance de conhecê-la melhor, argumentou Rodrigo. Já vi o suficiente. Ela não combina com você. Por muito tempo, Rodrigo pensou que sua mãe estava sendo uma sogra típica, o tipo de pessoa sobre a qual fazem lendas e piadas. Mas apenas 1 ou 2 anos depois, Rodrigo percebeu que sua mãe estava certa.
A intuição dela não falhou. Tiffany rapidamente se tornou a pessoa mais próxima de Rodrigo. Ele confiava nela e estava pronto para fazer qualquer coisa por ela. Parecia-lhe que Tiffany sentia o mesmo. Pelo menos ela frequentemente falava sobre seus sentimentos e assegurava-lhe que nunca havia experimentado algo assim com mais ninguém. Rodrigo se sentia feliz e não via outro futuro além de criar uma família com a mulher que amava. Mas Tiffany tinha problemas. Muitas vezes chorava porque a condição de sua irmã piorava constantemente e precisava de medicamentos cada vez mais caros. Rodrigo a ajudava. Tinha uma renda estável e seus pais transferiam dinheiro para ele todos os meses. Não custava muito para ele sustentá-la, e o coração de Rodrigo sempre doía de pena por sua amada, que tinha tanto a enfrentar. Tiffany trabalhava muito e não costumava voltar para casa à noite. Rodrigo não gostava que ela tivesse que trabalhar tanto, mas Tiffany insistia que não podia colocar toda a responsabilidade sobre ele, que precisava ganhar dinheiro para sua família e continuava a trabalhar incansavelmente. Então, um dia, Rodrigo ouviu uma conversa. Ele havia chegado em casa mais cedo do que o habitual. Rodrigo abriu a porta com sua chave e percebeu que ela estava em casa. A voz dela vinha do quarto. Ela estava falando com alguém ao telefone. Rodrigo pensou em surpreendê-la entrando de repente, mas acabou se surpreendendo porque de repente ouviu as palavras de Tiffany. "Gatinho, você sabe que estou com ele apenas pelo dinheiro." "Meu amor é você?" ela disse no telefone com uma das vozes mais delicadas. "Claro que ele nos sustenta e você deveria ser grato a ele pelo menos." As últimas palavras foram ditas como uma piada. Tiffany e seu interlocutor invisível riram juntos. Vou dizer que minha irmã fictícia precisa de uma operação. Ele vai se virar do avesso, mas conseguirá o dinheiro. Eu o conheço. Ele fará qualquer coisa por mim." Rodrigo ficou parado na porta, espantado. Tiffany estava o enganando. Ela claramente disse isso. "Agora, ele encontrará o dinheiro, não se preocupe. Seus pais são ricos. Eu te disse antes, vamos pagar nossas dívidas e ainda sobrará dinheiro. Vou cobrar o suficiente para cobrir tudo. Vou dizer que a irmã precisa de uma operação cara. Tenho levado ele a isso há muito tempo." Ao ouvir essas palavras, Rodrigo não aguentou e entrou no quarto. Tiffany o olhou chocada. Ela não sabia o que ele tinha ouvido ou por quanto tempo ele estava parado na porta, mas pelo rosto de Rodrigo, ela pareceu adivinhar tudo. "Você entendeu tudo errado", ela começou. "Eu entendo como isso pode ter soado, mas me escute." Rodrigo ouviu. Não podia terminar aquele relacionamento tão facilmente. Significava muito para ele. O rapaz lhe deu uma chance de se justificar. Tiffany tentou escapar, mentindo e inventando coisas no momento, mas Rodrigo viu as mentiras e a insinceridade. Ele queria acreditar nela, agarrando-se a qualquer esperança como um homem que está se afogando, mas não funcionou. Eles se separaram. Rodrigo a expulsou naquela mesma noite. Foi doloroso fazer isso, mas ficar junto, ver seus olhos e ponderar sobre cada palavra que ela dizia, se era verdade ou não, era difícil demais, simplesmente insuportável. No final, Tiffany disse a Rodrigo o que realmente pensava sobre ele. Ela confessou como era nojento fingir estar apaixonada por ele. Descreveu em detalhes como ele era entediante, previsível e limitado. Até admitiu que tinha alguém que realmente amava e que Rodrigo era apenas um meio para resolver seus problemas financeiros. Foi doloroso, doloroso até o ponto de ver tudo escurecer, dificuldade para respirar e um zumbido nos ouvidos. Rodrigo demorou a superar essa traição. Depois do que aconteceu, ele parou de confiar nas pessoas, especialmente nas garotas. Agora, todas pareciam-lhe uma pessoa mercenária, que só pensava em como explorar uma pessoa por dinheiro. Como filho de pais ricos e bom ganhador, ele era especialmente um alvo para essas mulheres. Se uma garota não escondesse suas intenções, deixando claro que estava interessada em dinheiro, status e presentes, Rodrigo considerava isso uma virtude, pelo menos era honesto. As que fingiam estar apaixonadas, demonstrando admiração, Rodrigo desprezava e evitava.
Ele tinha romances, claro, mas apenas aqueles onde tudo estava claro. Ele fornecia dinheiro, restaurantes, presentes e viagens, ela fornecia beleza, amor e atenção. Era uma cooperação mutuamente benéfica. A única coisa que faltava era um contrato oficial. Rodrigo não confiava em ninguém como confiava em Tiffany. Não queria ser usado ou enganado novamente. Seus amigos frequentemente o chamavam de cínico e frio. Bem, que assim seja, mas ninguém mais machucaria seu coração, causaria-lhe dor ou faria-se afastar da vida por um longo tempo. Não, Rodrigo não queria ser vulnerável novamente. Rodrigo tinha um emprego em uma grande empresa, adquiriu seu próprio apartamento, um carro caro e uma conta bancária sólida. Tinha amigos e, quando necessário, mulheres. Essa vida lhe convinha muito bem. Viajar, seu trabalho favorito e pessoas interessantes o cercavam. Algo, é claro, faltava. Ele queria uma pessoa sincera, amorosa e carinhosa ao seu lado. Queria uma família e filhos. Mas, eventualmente, o homem se convenceu de que isso não era para ele. Frequentemente visitava sua cidade natal para ver seus pais, que não ficavam mais jovens com o passar dos anos. Durante essas visitas à cidade natal, Rodrigo se encontrava com seu amigo de infância, João. Eles se conheceram em uma aula de karatê muitos anos atrás e mantinham contato desde então. João e Rodrigo frequentemente discutiam. João sabia o que havia acontecido com seu amigo quando ele ainda era estudante e sabia sobre Tiffany. Achava que era um acidente e assegurava a Rodrigo que a situação o havia traumatizado, fazendo ver apenas predadores gananciosos ao seu redor, o que não era verdade. Quem gostaria de mim sem meu dinheiro? Perguntava Rodrigo. Sempre há muitas mulheres ao meu redor, mas elas só querem uma coisa. Eu já vi isso centenas de vezes. Confie em mim, você tem uma autoestima muito baixa, disse João com reprovação. Você realmente acha que não tem nada para ser amado além do seu dinheiro? Não sou eu que sou o problema, são elas, as mulheres. Tudo o que querem dos homens é dinheiro. Se você é pobre, vá para o inferno. Elas nem falam com você. Vamos fazer uma aposta, João se animou de repente. Você finge ser pobre e tenta se conhecer com alguém, digamos, na rua ou no ônibus. Você verá o que acontece e perceberá que está errado. Estúpido, não temos mais 16 anos. Bem, como posso te convencer de outra forma? Se não der certo, então eu estava errado e você está certo. E se der certo, então ambos vencemos. O que você acha? Rodrigo pensou por um momento. Era uma ideia estranha, até infantil, mas por que não? E João já queria provar que ele estava errado. Decidiram não adiar o experimento. No dia seguinte, Rodrigo se viu em um ônibus pela primeira vez em muitos anos. Sim, as condições estavam longe de ser confortáveis. Infelizmente, só havia velhas no ônibus. Não podia encantá-las, podia? Mas Rodrigo não tinha pressa em descer do ônibus. Era agradável passear pela cidade sem precisar seguir a estrada, mas admirar as vistas pela janela. Havia algo de pacífico nisso. Ele decidiu ir ao centro da cidade e encontrar seu café favorito. Costumava ir lá com seus colegas durante os anos escolares, sentados em uma mesa no canto, rindo e comendo pizza. Era um tempo feliz. Parecia que havia tantas coisas brilhantes, interessantes e emocionantes pela frente. Rodrigo se levantou de seu assento e foi até a saída. Você parece ter deixado cair sua carteira. Uma jovem, a cobradora, estava olhando para ele. Ela tinha olhos azuis enormes e bem abertos e um rosto bonito. Rodrigo se virou. Uau, ele realmente tinha deixado cair sua carteira. A cobradora poderia ter ficado quieta e pegado para si, pois estava claro que havia dinheiro dentro. Mas ela não fez isso. Que exceção à regra. Talvez João estivesse certo, afinal. Rodrigo queria dizer algo legal para a cobradora, mas não conseguia pensar nas palavras certas. O motorista não esperaria, ele fecharia a porta e o ônibus seguiria em frente. Você sempre trabalha aqui?
Sim. Então, nos veremos novamente. Rodrigo sorriu para a mulher e saltou do ônibus, que já estava impacientemente roncando o motor, preparando-se para partir. Essas palavras escaparam de seus lábios como se por si mesmas. Ele nem teve a oportunidade de pensar nelas e ficou feliz que isso tenha acontecido assim. Sim, ele definitivamente se encontraria com aquela mulher novamente. Ela tinha olhos incríveis. Eles deveriam, pelo menos, conversar. Rodrigo realmente queria conhecê-la melhor. Era uma sensação estranha, incrível e muito agradável. E se não fosse pela situação com a carteira, ele não teria prestado atenção nela. Rodrigo encontrou Márcia no dia seguinte. Não tinha pressa de ir a lugar algum. Conversaram um pouco e se conheceram melhor. No começo, Rodrigo não disse a verdade sobre si mesmo, apresentando-se como um empresário falido com enormes dívidas. Márcia também tinha muitos problemas na vida, mas encontrou forças para simpatizar com ele e até ofereceu ajuda. Começaram a namorar. Rodrigo não escondeu por muito tempo e logo confessou a Márcia quem realmente era. No início, ela ficou um pouco tensa e o repreendeu, e Rodrigo teve que fazer um grande esforço para explicar a Márcia que alguém tão sincero e honesto como ela não era fácil de encontrar. Recentemente, Márcia e Rodrigo se casaram e decidiram viajar. Márcia e seu filho viriam o mar pela primeira vez, e Rodrigo pretendia tornar essa viagem inesquecível para eles. O homem não duvidava mais de sua escolha e se sentia feliz.